Olá, alunos do curso de administração. Meu nome é Rolf Erdmann. Eu sou professor dessa casa desde 1986 e integro o quadro de professores do ensino à distância com algumas disciplinas. E nesse momento eu não posso negar minha origem. Eu sou professor de administração da produção. Então, em nossa disciplina, obviamente, ela também vai tangenciar esse assunto. E ela se chama Organização de Sistemas de Produção. A nossa disciplina, ela fundamentalmente aborda alguns conceitos de produção, mas o foco principal é a teoria de sistemas, uma das escolas de administração, uma das teorias, que tem um desdobramento prático muito interessante, e é exatamente nesse sentido que nós pretendemos trabalhar essa disciplina. Então, a organização de sistemas de produção, ela visa aproximá-los da teoria de sistemas, né? E a partir dessa abordagem teórica e dentro de um estudo de um professor chamado Peter Checkland, fazermos disso um instrumento para intervenção em empresas. Os nossos seminários, eles sempre têm essa conotação, né, de aplicação prática de uma teoria, e esta será da mesma forma abordada dessa maneira. Bem, então, em termos de objetivos, nós previmos que devemos interpretar um sistema organizacional, respeitadas as descrições básicas de um sistema, e vamos, num segundo momento, então, promover uma intervenção que vai ter, evidentemente, o caráter de uma melhoria, né, a ser aplicado, a ser sugerida a uma organização. A teoria de sistemas, a nossa teoria é baseada no livro de Bertalanffy, Ludwig von Bertalanffy, e temos também a nossa bibliografia suplementar, que é conhecida de todos vocês, o livro do Hidalberto Chiavenato, por exemplo, que é um resumo bastante interessante das várias escolas de administração. Ele vai nos auxiliar nessa interpretação da teoria de sistemas. Ao lado disso, existe um livro de minha autoria, em que eu apresento a metodologia que em grande parte embasa aquilo que eu estou propondo como trabalho final. Nós vamos iniciar a abordagem teórica pelo conceito de produção. A nossa disciplina chama-se Organização de Sistemas de Produção, e isso requer que a gente recorde o que significa exatamente produção. Quaisquer organizações, e organizações são a razão de ser de um curso de administração, né? Quaisquer organizações, elas se compõem de pelo menos 3 atividades fundamentais. Qualquer empresa produz alguma coisa. Consequentemente, ela vende e ela recebe dinheiro por isso e gerencia a parte financeira. Então, nós podemos enxergar uma organização como uma roda que começa produzindo, depois vende, depois cuida do seu dinheiro, e esse dinheiro é reinvestido para novamente produzir, para novamente vender, para novamente cuidar do seu dinheiro. O que é produzir, afinal de contas? O conceito de produção aqui, ele tem um sentido um pouco mais restrito, que é o sentido de criar aquilo que vai ser vendido. Embora a gente possa dizer que em qualquer sistema ou em qualquer atividade da organização existe embutido o conceito de produção. Porque todos fazem alguma coisa, todos produzem alguma coisa. Mas vamos tratar a produção aqui como uma atividade fim da organização, que é aquela parte em que nós criamos valor, aquilo que nós colocamos no mercado, que é aquilo que nós vamos vender e, consequentemente, buscar o sustento, né, e a sobrevivência da organização. Então, a ideia de produzir, ela está sempre ligada à ideia de transformar. Transformar, como a palavra diz, é mudar de forma. E mudar de forma está muito ligado à ideia tradicional, à ideia antiga, à ideia de pegar algo material, lapidá-lo, mudar a sua forma e fazer disso alguma coisa nova que possa ser vendida. Mas nós devemos interpretar essa ideia de transformar de uma forma um pouco mais aberta, porque nós temos a produção de serviços, né? E serviços não significa necessariamente mudar a forma de alguma coisa,
mas sim de executar alguma atividade que a alguém interesse e que, portanto, pela qual alguém está disposto a pagar alguma coisa. Então não temos na produção de serviços, atentem bem, eu estou falando produção de serviços. Serviços são produzidos. Então os serviços requerem esforço, requerem empenho das pessoas, requerem organização e, portanto, a palavra produção ela é perfeitamente cabível, né? Só que não há mudança de forma, né? Então, cabe melhor aqui a definição de alguns outros autores, como aqueles que dizem que produzir é gerar algo útil. Então, o serviço é alguma coisa útil, né? Ou, melhor dizendo, ela será útil se alguém quer pagar alguma coisa por isso, se alguém requer este serviço. Então, ele terá utilidade. Então, eu gosto muito dessa definição, né? É gerar algo útil. É muito comum as pessoas, alunos iniciantes e tal, quando se deparam com o conceito de produção, dizerem: minha empresa não produz nada, ela só vende as coisas, né? Percebam que por trás dessa definição ou dessa interpretação está a ideia da produção material. E como eu havia dito agora há pouco, a produção não é necessariamente só material. A produção ela pode ser de serviços. Então, se uma empresa vende alguma coisa, vamos imaginar aqui uma casa comercial, né? Ela evidentemente ela dedica esforços para que essa venda ocorra. Essa dedicação de esforços, essa organização, né? Essa concatenação de atividades, o empenho das pessoas configuram um sistema de produção. Portanto, a venda, a intermediação é o produto dessa empresa. E o sistema de produção é aquele que proporciona a que essa venda aconteça, a que essa venda ocorra. Bom, definido produção, nós vamos ao conceito associado, que é sistema de produção e que já toca no termo que está no nome da nossa disciplina, que é sistemas. O que é sistema, então, afinal de contas? É um termo que nós usamos de forma muito comum, cotidianamente, é um conceito que certamente já apareceu em outras disciplinas, né? E com o qual nós vamos nos defrontar sempre, né? Sistema, segundo as definições correntes, é um conjunto de partes, né? Essencialmente, sistema é um conjunto. Então, é um conjunto de partes que têm relacionamento entre si. São partes que atuam relacionadas, obedecendo a determinadas regras, obedecem a determinados padrões de comportamento, né? E que têm, obviamente, uma finalidade. Então, é um conjunto de partes organizadas, né? Conectadas entre si e que estão orientadas para determinado objetivo, para determinada finalidade. A gente poderia dizer que qualquer sistema, então, seria um sistema de produção, porque qualquer sistema, ele vai produzir, ou ele está aí para trazer algum resultado. E isso, na essência, é um sistema de produção. De uma forma bem simples, sistema pode ser desenhado como um conjunto em que nós temos entradas, nós temos um processo de transformação e nós temos saídas. E essas saídas elas retornam para as entradas através de sistemas de controle. Frequentemente usamos o termo feedback, que quer dizer realimentação, né? Tratar de volta, seria ao pé da letra a tradução. Então nós temos entradas que alimentam o processo de transformação e que têm a missão de produzir saídas. E isso tudo retorna e o processo se realimenta, ajustando-se às necessidades externas, e aí, é claro, existe um macroambiente, né, que regula isso tudo. A teoria de sistemas, ela é fundamentada teoricamente, né, tem a sua origem, como já dito no momento anterior, nas ideias de von Bertalanffy, né, que é um autor que teve a preocupação
de criar uma teoria que tivesse aplicação bastante genérica, bastante ampla. E a base do raciocínio de Bertalanffy e dos teóricos da teoria de sistemas é de que nós devemos enxergar, e trazendo aqui para as organizações, né, enxergar as nossas organizações sempre como um todo e não só analisar as suas partes. Isso leva a algumas características, né, que eu vou enumerar aqui e vou explicar brevemente, que estão na raiz da teoria de sistemas. Um dos conceitos citados pelos autores é o conceito de totalidade ou globalismo, né? Quer dizer que se nós agimos sobre ou acionamos uma parte de uma organização, eu estou aqui fazendo sinônimos a palavra organização e sistema, né? Então podemos também dizer, se agimos sobre uma parte do sistema, nós estamos, na verdade, influenciando ao conjunto desse sistema. Essa é a ideia de totalidade. Existe uma outra questão, que é uma outra palavra que vem inclusive da teoria contingencial, que é uma consequência da teoria de sistemas, que é a palavra diferenciação. Diferenciação quer dizer criar competências internas capazes de dar respostas específicas a demandas específicas, ou seja, criar uma espécie de capacidade de reagir ante certas demandas. Um outro conceito associado é o conceito de controle, né? Os sistemas, eles inicialmente estão organizados para atingir determinados resultados, mas esses resultados, eles são balizados pelo meio ambiente, eles podem ser modificados, eles deverão ser modificados ao longo do tempo em função de demandas diversas, e isso o sistema de controle capta e vai lá realimentar as nossas entradas. Lembrem daquela ideia inicial de desenho de sistemas que eu havia colocado. Um sistema tem entradas e tem saídas, e no meio existe um processamento. Ou seja, as entradas alimentam o processo interno produz as saídas e o sistema de controle faz retornar essas informações às entradas. A outra palavra forte é a palavra integração. Então não faz sentido um sistema que seja um conjunto de partes desconexas ou desconectadas. Essas partes devem estar integradas. A ideia de ligação é uma ideia inerente à teoria de sistemas. Da mesma forma, a informação. Informação, evidentemente, está ligado aqui a tudo, né? Mas essencialmente à ideia de controle. Vejam, as entradas alimentam o processo as saídas, e a informação ela vai fluir de volta para as entradas, mas as entradas também levam informações para o sistema de processamento, que tem um fluxo de informações interno e que vai alimentar as saídas, e isso forma um ciclo, né? A ideia de ciclo, a ideia de funcionamento contínuo, ela também é parte da teoria de sistemas. Feedback, a outra palavra que nós já mencionamos, enfim, feedback está ligado a controle, feedback é a realimentação, ou é a retroalimentação, a alimentação de volta das saídas para as entradas. Um outro conceito que vem da física é o conceito de entropia. Entropia quer dizer grau de desorganização de um sistema. Então, os sistemas, e aqui nós podemos fazer um paralelo com sistemas vivos, de onde, aliás, essa teoria vem, né, onde ela tem origem. Os sistemas vivos, eles tendem a se desorganizar. Nós, seres vivos, nós envelhecemos, nós nos deterioramos ao longo do tempo, né? Então, a entropia é exatamente o grau em que um sistema está desorganizado, ou é uma tendência à sua desorganização. Nós, sistemas vivos, nós tendemos a diminuir a entropia cuidando da nossa saúde, mas nós temos um ciclo definido. As organizações, elas são sistemas, né, se comparados aos sistemas vivos, apresentam uma grande diferença de poderem se reorganizar
indefinidamente. A gente sabe que as empresas também morrem, mas uma empresa teoricamente não precisaria morrer. Perdão. Mas nós temos a capacidade, como gestores, de prolongar indefinidamente a vida das organizações. Tanto é que temos organizações que têm décadas, que têm mais de um século. Aqui mesmo em Santa Catarina temos empresas que têm mais de 100 anos e temos organizações que têm séculos, vários séculos de existência e sobrevivem graças à capacidade de regeneração ou de reorganização que elas têm. Uma outra característica interessante dos sistemas é de que eles, para sobreviverem, eles configuram sistemas abertos. E sistemas abertos justamente está ligado, essa ideia está ligada ao fato de que ela recebe informações do meio ambiente e se atualiza. Então, fazendo um paralelo com o raciocínio anterior, uma organização ela pode ter a sua vida prolongada em função de captar os sinais do meio ambiente, ou seja, configurar essa abertura ao meio ambiente e adaptar-se àquilo que o meio ambiente sinaliza e deseja. Equifinalidade é uma outra palavra ligada à teoria de sistemas, que quer dizer que um sistema pode se organizar de diferentes maneiras para atingir uma mesma finalidade. Em outras palavras, eu posso chegar ao mesmo final por diferentes caminhos, o que quer dizer que não existe uma verdade absoluta, ou não existe um caminho necessariamente único para se chegar a um final. Uma outra expressão da teoria de sistemas é a homeostase. Homeostase quer dizer uma tendência a permanecer estático, uma tendência a permanecer em equilíbrio. Então, os sistemas tendem a uma acomodação, né? E é por isso que nós precisamos de energia nos sistemas, nós precisamos vitalizar os sistemas, porque essa tendência é uma tendência natural, é uma tendência inerente de voltar a uma situação de comodidade, de voltar ao equilíbrio. Mais uma vez, eu acho que é válido compararmos os sistemas ao conceito de sistema vivo, porque nós, sistemas vivos, nós também tendemos a uma acomodação, chamamos isso de sedentarismo muitas vezes. Então, as pessoas tendem a serem sedentárias, a buscarem a sua zona de conforto, e nós sabemos que isso não é bom para, usando o termo que conhecemos há pouco, a entropia, porque nós aumentamos o grau de desorganização do nosso sistema. Nós deixamos de estimular o funcionamento do sistema e sabemos que qualquer sistema deve permanecer ativo. O conceito de dinamicidade é alguma coisa que faz parte da teoria de sistemas. Sistemas não existem para ficarem parados, eles devem se movimentar. Bom, a partir desse momento eu gostaria de fazer uma abordagem um pouco mais prática da teoria de sistemas, né? Eu vou me valer de um autor chamado Peter Checkland, né, que eu citei lá atrás na minha dissertação de mestrado, mas as suas ideias continuam atuais e foram revitalizadas nos anos recentes e aplicadas novamente numa tese de doutorado defendida aqui em nosso programa de engenharia de produção. Peter Checkland, ele fez uma interpretação da teoria de sistemas sob a forma de um método que pode ser aplicado em empresas, visando a introdução de melhorias, visando, enfim, o reconhecimento de problemas, e é exatamente isso que eu pretendo seja utilizado no nosso trabalho final dessa disciplina. Além daquilo que eu já falei sobre teoria de sistemas, de que um sistema é composto de uma forma muito simples, de entradas, processamento e saídas, e existe um sistema de retroalimentação, um sistema de controle, existem mais algumas questões que podem ser definidas e que enriquecem a descrição do sistema e que permitem, portanto, um reconhecimento de problemas muito mais apurado e
como diz aquele ditado, né, um problema bem definido já é meio resolvido. Quanto mais bem nós reconhecermos, quanto melhor nós reconhecermos o nosso problema, melhor encaminhada será a solução desse problema. Então, Checkland, na sua metodologia, ele propõe uma descrição de uma situação, né? Um resumo das impressões gerais que nós colhemos acerca da organização ou do subsistema, quer dizer, da parte dessa organização da qual nós estamos tratando ou pretendemos abordar. Então, essa é uma descrição inicial, é uma descrição livre, né, em que nós interpretamos as informações que nós conseguimos obter. Mas existem algumas definições gerais, né, que complementam, né, que vêm a seguir e que refinam, né, essa interpretação. E a primeira delas é o objetivo do sistema, ou seja, para o que existe este sistema. Quando eu digo sistema, vocês devem estar pensando, mas que sistema? Aonde? Como? Nós poderíamos estar falando de uma organização inteira, mas as organizações muitas vezes são muito grandes e, para efeito de um trabalho dessa natureza, se tornam inviáveis. Então, o que nós propomos aqui é de que se pense numa organização pequena ou na parte de uma organização grande. Eu antes havia mencionado, e vou insistir no exemplo de uma pequena casa comercial, que é um sistema de produção de serviços, poderia ser um exemplo. Se nós pensarmos num sistema que produza bens, uma fábrica, por exemplo, nós poderíamos falar no sistema de montagem de um produto final, lá, ou alguma coisa assim. Poderíamos pensar também em sistemas de apoio, como o sistema de controle da qualidade. Poderíamos pensar no planejamento da produção. Tudo isto configura sistemas. Por quê? Porque existem entradas, que são as demandas, existem saídas, que é aquele resultado que isso deve produzir. Existe uma forma de fazer isso, de transformar as entradas nas saídas e, consequentemente, a retroalimentação. Qualquer parte de uma organização pode ser interpretada como um sistema. E se nós chamarmos a organização de sistema, estas partes nós as chamaremos de subsistemas. Então, isso se configura numa grande característica, ou numa característica muito interessante da teoria de sistemas, que é a sua flexibilidade, sua adaptabilidade, né? Os seus conceitos podem ser aproveitados nas mais variadas situações. Bom, então o objetivo desse sistema, né, ele deve ser então interpretado, deve ser buscado, deve ser descrito. E o segundo passo, aqui vou me valer de uma palavra que é usada em teoria de sistemas, que vem da língua alemã, que é Weltanschauung. Weltanschauung significa visão de mundo. Essa visão de mundo significa colocar-se dentro do sistema. Digamos, eu estou no sistema de montagem de uma peça qualquer, ou de um conjunto mecânico qualquer dentro de uma fábrica, ou de uma cadeira dentro de uma indústria moveleira, de um armário dentro de uma indústria moveleira, ou de uma luminária que eu estou vendo aqui no teto dentro de uma empresa que produz luminárias, né? O que eu, dentro desse sistema, enxergo do lado de fora, ou para o lado de fora? Eu faço montagem de luminárias, sim. Eu posso enxergar do lado de fora de que as pessoas querem luminárias bem acabadas, de que existem muitas pessoas querendo comprá-las, de que elas têm uma aplicação, por exemplo, em estúdios de gravação como esse aqui, que podem ser aplicadas como refletores de jardins, que as pessoas apreciam luminárias e que elas devem ter uma durabilidade muito grande e assim por diante. Quer dizer, como eu enxergo o mundo do lado de fora para que eu consiga, então, me situar aqui no meu sistema de produção. Bom, um outro conceito que faz parte da descrição, então, do sistema de produção, ou desse subsistema, é o dos clientes desse sistema. Quem vai se servir daquilo que esse sistema está produzindo? Lembrem-se, esse sistema pode produzir a luminária, que eu falei há pouco, pode produzir a cadeira, pode produzir um conjunto mecânico, pode produzir informação, né?
pode produzir um atendimento, que é aquele que eu mencionei na casa comercial, né? Quem são esses clientes? Como são esses clientes? O que eles esperam de mim, né? O outro conceito, a outra definição é a dos atores do sistema. Quem está aqui dentro? Quem trabalha aqui? Quem presta informações? Quem faz o quê? Enfim, as pessoas que compõem o nosso sistema, né? E existe também o dono do sistema, quem define as regras, quem manda, quem decide como as coisas devem ser. Isso tudo junto complementa a descrição, ou é parte da descrição do sistema. E ainda podemos falar e devemos interpretar o ambiente, né? O que está ao nosso redor, né? O que o ambiente deseja de nós, quais são as nossas demandas, né? E finalmente, os limites ou as fronteiras. Lembre-se que nós falamos em sistema, falamos em subsistema, né? Qualquer que seja o tamanho desse sistema, nós devemos, para efeito de análise e dentro dessa conotação prática que essa metodologia propõe, nós devemos fazer o cercado desse sistema, devemos delimitar esse sistema. Ou seja, o nosso sistema, o nosso subsistema vai até determinado ponto. Essa delimitação ela deve ser definida, né? Muito bem. Continuando nessa linha de definições, né, nessa linha de descrição do sistema, nós então podemos ir para aquele trivial que nós colocamos lá no início. Quais são as entradas do nosso sistema? O que entra? Entram materiais a serem transformados? Entram informações? Né? Enfim, o que está do lado, vamos entender, do lado esquerdo, né? O que está entrando no sistema. Isso é muito importante. Isso é fundamental porque isso está ligado diretamente ao que deve sair desse sistema. E aí vem a segunda questão, né? O que sai desse sistema? O que sai do sistema é aquilo que é demandado pelo meu cliente, que pode ser um cliente interno da organização. Imagine, eu falei antes em sistema da qualidade de uma empresa qualquer, um sistema de controle da qualidade. Quem se serve do sistema de controle da qualidade? Vários outros subsistemas. Vários elementos do sistema de produção vão se servir disso, né? Eventualmente, a área comercial poderá se servir disso. Alguma área de controle, de auditoria vai se servir disso. Essa interpretação deve ser feita. Quem se serve do sistema, né? Bom, se existe quem se serve, se existe a saída definida, existe a entrada definida, como é que essa entrada, então, é transformada na saída? Então vem aquele conceito que eu já havia colocado. Existe o processamento interno. Como as coisas funcionam, como fluem as informações, quem pede o que a quem modifica o que para quem, né? Quem manda informação para onde, né? Com que frequência, né? Que materiais são enviados para determinados setores. Essa descrição interna, ela é a essência do sistema. Para que não haja angústia e muita confusão, pensem sempre em duas coisas fundamentais: informação e materiais, ou seja, fluxo de informação, fluxo de materiais, fluxo de papéis. Essas são as questões essenciais na descrição do sistema ou do seu processamento interno. E depois, completando, né, essa descrição, não podemos esquecer da retroalimentação, do feedback, ou seja, quais informações do final, ou seja, das saídas, são retornadas às entradas. Precisamos produzir mais, talvez, ou menos. Precisamos acrescentar alguma característica ao nosso resultado final. O nosso controle de qualidade detectou que determinada saída não é condizente com aquilo que havia sido planejado, ou que o mercado simplesmente mudou de ideia. O nosso cliente externo, interno, ele tem uma nova necessidade, essa nova necessidade deve ser acrescentada.
e assim por diante. Quaisquer informações, então, devem ser captadas e devem ser trazidas de volta para o início, ou seja, para as entradas do sistema, e os ajustes eventualmente necessários no processamento, eles devem ser realizados. Muito bem. A teoria de sistemas, ela teve uma decorrência natural, um desdobramento natural na chamada teoria contingencial. Eu vou falar brevemente sobre a teoria contingencial. Nesse momento aqui, então, nós encerramos a parte sistemas, né, e vamos retomá-la só ao explicar o trabalho final. Mas a teoria contingencial deve ser entendida como uma continuação disso. Então, o que diz a teoria contingencial na sua essência? A teoria contingencial, ela é uma espécie de junção das diversas correntes de pensamento que iniciam lá no final do século XIX, com a teoria clássica, né, da administração, que historicamente tem sofrido muitas críticas, né, por pretensamente ser uma exploradora das pessoas, mas ela foi extremamente adequada no momento em que ela foi escrita, né, em que ela foi aplicada, porque a teoria clássica ela se ambientou em um determinado momento em que a mão de obra, especialmente estamos falando aqui de Estados Unidos, movimento migratório, a mão de obra era extremamente desqualificada e era preciso que as tarefas fossem divididas em pequenas partes para que as pessoas tivessem capacidade de compreensão e que as pessoas também fossem adaptadas, cada uma delas, àquelas funções que melhor pareciam se adequar às características físicas ou intelectuais das pessoas. Então foi uma teoria, digamos, muito voltada para a eficiência e que teve um contraponto no momento seguinte nas teorias de cunho mais humano, né? E que tiveram então uma preocupação muito grande com o social, com uma preocupação muito grande com a adaptação do ser humano, ou seja, o foco era voltado ao comportamento das pessoas, ao bem-estar e através dele, supostamente então, de acordo com essa teoria, a eficiência melhoraria. Então eram teorias antagônicas. Ao longo da história, né, esses extremos eles foram sendo amenizados, né, até se chegar lá na década de 50, 40, com a ideia dos estruturalistas e a teoria sistêmica que nós abordamos agora, e que desembocou então na teoria contingencial, da qual eu me proponho a falar agora de uma forma muito breve. A teoria contingencial, ela agrupa, ou ela aceita essas ideias todas, e ela diz simplesmente que tudo depende das circunstâncias, ou, usando a palavra, das contingências, ou depende daquilo que sobrevém sobre a organização, e a partir daí, então, as organizações devem buscar a melhor forma de se gerenciar ou de serem gerenciadas, porque as circunstâncias elas são mutáveis e elas exigirão sempre soluções diferentes. Tanto é que alguns autores, como Chandler, dizem que a estrutura de uma organização depende das suas decisões estratégicas, ou seja, depende do caminho que as organizações escolhem. Outros autores da teoria contingencial, como Burns e Stalker, falam em organizações mecanísticas e orgânicas, ou mecanicistas e orgânicas. O que são mecanicistas? São organizações rígidas. É interessante nós guardarmos bem esses conceitos, porque quando formos fazer o trabalho final, nós temos que levar em conta que essas ideias, elas são ideias testadas, são ideias pesquisadas, e que admitem essa abertura. Não podemos ser tão prescritivos e dizer essa organização aqui deve ser necessariamente participativa, porque a participação ela é a solução para todos os males. Não, nem sempre é. Né? Então, justamente, a ideia de mecanística, ela contraria a ideia de participação. A mecanística, o mecanicista é uma organização rígida, é uma organização de regras muito definidas,
muito claras, né, e muito estreitas, ou seja, tem-se que fazer isto que está prescrito. Essa é uma organização mecanicista. Mas os mesmos autores dizem que, bom, mas existem também as organizações que não são assim, elas são o contrário, elas são orgânicas, ou são organicistas. Mas afinal de contas, então onde é que está a verdade? A verdade pode estar em qualquer lado, tanto nas mecanicistas, que são essas organizações rígidas, como nas organicistas, que são organizações mais abertas, são organizações mais sujeitas às mutações. E então, afinal de contas, aonde cabe uma organização organicista? Ela cabe em ambientes dinâmicos, ambientes que são de mudança constante. Uma organização rígida não funcionaria bem num ambiente de mudança constante, porque ela estaria em conflito constante. Justamente são as organizações organicistas que têm a capacidade de absorver, de se adaptar constantemente e sobreviver dentro dos ambientes dinâmicos. Eu acho que é fácil perceber que o mundo de hoje está muito mais para organizações organicistas ou orgânicas do que mecanicistas. Mas nunca devemos descartar a ideia do mecanicista, a ideia da organização mecanicista. Ela pode ser interessante e esse conceito pode ser adequado a diversas situações. Para finalizar essa abordagem sobre teoria contingencial, Lawrence e Lorsch são outros dois autores que pesquisaram muitas organizações e concluíram que existe uma característica muito benéfica, muito interessante e muito potencializadora da sobrevivência das organizações, que é a característica da diferenciação e da integração. Nós já havíamos falado rapidamente sobre diferenciação, quando caracterizamos a descrição de sistema, e vamos repetir aqui. Diferenciação é a capacidade que as empresas têm de criar competências internas para fazer frente a demandas do ambiente. Competências internas são novas capacidades que a empresa tem a habilidade de buscar, de criar, muitas vezes de comprar, né? Mas que são demandadas nos produtos que ela fornece, ou às vezes são novos produtos que o mercado está pedindo, né? Então, essa capacidade de, eu não diria, quase que uma regeneração, ou é a capacidade de criar módulos dentro de si, capacidades, competências para fazer frente a essas solicitações, ela é uma característica de sobrevivência, é uma característica de competência que muitas vezes é a razão de sucesso de uma organização. Mas isso não deve se configurar em alguma coisa isolada ou um corpo estranho dentro da organização. Isso deve se integrar. Por isso que a palavra diferenciação ela sempre vem associada à questão da integração. Então nós devemos integrar essas novas competências que são criadas, e Lawrence e Lorsch dizem justamente que quem cria competências, ou seja, quem se diferencia e consegue integrar isso à organização, é uma organização que tem maiores condições de sucesso. Para finalizar essa abordagem da teoria contingencial, e para finalizar então a nossa abordagem teórica, nós vamos então repetir aqui uma frase que os autores dizem, que é: não existe uma única maneira melhor de conduzir as organizações. Existem soluções várias, né? Existem soluções diversas, conforme nós vimos agora nessa abordagem contingencial, né? Que dependem sempre de como o ambiente se apresenta. Então, antevendo um pouquinho daquilo que vocês vão fazer, né, no trabalho final, vocês interpretarão uma situação, mas vocês não devem se guiar por conceitos pré-concebidos de que uma organização deva ter esta ou aquela característica necessariamente, né? Elas podem ter soluções diferentes, né? Dependendo do ambiente, e mesmo para uma mesma finalidade, né? Lembrem daquele conceito, né? Existem muitas vezes caminhos diversos para se chegar ao mesmo fim. Ou seja, o sucesso pode ser alcançado
de diversas maneiras.